Ei meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre mais um livro da minha amada autora Amy Harmon, o livro The First Girl Child. Então, se você quiser conhecer um pouco sobre essa história, vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vamos lá, deixa eu dar algumas informações sobre o livro para vocês ficarem bem por dentro. Já vou logo avisando que infelizmente o livro ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas vamos torcer aí, ó, pra Verus, que é a editora da Amy aqui no Brasil, trazer logo. A Verus faz parte do grupo editorial Record, então vocês podem ir lá no Instagram da Verus, @VerusEditora, e pedirem, por favor, tragam mais livros da Amy Harmon. Eu vivo fazendo isso, então, porque Amy Harmon é só amorzinho, os livros dela são maravilhosos. E eu sou muito fã da autora, eu sou muito fã, mais do que fã da autora, eu acho que eu sou muito fã da escrita dela, né? São coisas diferentes. Enfim, mas eu fiz inclusive um vídeo de tudo que eu já li sobre a Amy, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, até aquele momento, né? E eu lá falava sobre cada um dos livros dela que eu já tinha lido. E agora eu li mais um livro, e esse livro eu já vou logo avisando, gente, ele me ganhou assim, ele me pegou de um jeito que eu não conseguia parar de ler e eu fiquei completamente apaixonada por essa história e pelo universo que a Amy criou. Então vamos lá, algumas informações sobre o livro. Ele é, obviamente, da Amy Harmon, ele tem 400 páginas, essa edição é gringa, como eu disse, ainda não foi publicada aqui no Brasil. Ele foi publicado no ano de 2019, o gênero é fantasia e eu, adivinho, classifiquei com quantas estrelas? Com quantas estrelas? Isso mesmo, 5 estrelas, porque eu nunca dei menos de que 5 estrelas para Amy Harmon. Enfim, no vídeo que eu falo sobre o que eu já li dela, eu explico os motivos, né, gente? Mas até o momento a autora não me decepcionou e eu realmente não consigo dar menos do que 5 estrelas para ela. Mas vamos lá, deixa eu contar um pouquinho sobre qual é o lance dessa história, deste livro, o título, o porquê e etc e tal. Vou começar assim. Ele vai começar contando a história do... Eu já vou logo dizendo que eu vou pronunciar os nomes deles todos errados, provavelmente, porque são nomes diferentões, né, gente? É uma fantasia, um universo criado pela Amy com aspectos nórdicos, aspectos da Europa, europeus, mas ainda assim eles são nomes diferentes. Então, provavelmente vou pronunciar errado e eu já tô abrasileirando todo mundo, ok? Vamos nessa? Então, ele vai contar a história do Bahir e da Alba. Quem são esses dois? Primeiro, o livro vai começar lá com o Bahir. Eu sei que no livro ela dá eu acho que o nome se pronuncia Baiu, alguma coisa assim, Baiu, enfim. Aí, o que vai acontecer? Lá no início do livro, no primeiro capítulo, a gente vai encontrar com a mãe do Bahir e ela tá prestes a ganhar o filho. Ela vai encontrar com o irmão dela. O irmão dela, ele é uma espécie de sacerdote, ele vive tipo um mosteiro, né, no local sagrado lá do país deles, que é o país de Ceylon. O Ceylon ele é dividido em várias tribos, eu acho que o termo melhor para se dizer são várias tribos. Eles são divididos assim. São, se eu não me engano, 6 tribos e cada tribo ela tem o seu líder e tem um rei que governa todo mundo. Eu já vou entrar nesse aspecto deste universo, nessa parte aí da Amy. Mas antes de eu entrar nisso, deixa eu contar um pouquinho do que a gente vai ter lá no livro, né, desse início. Então a mãe do Bahir, ela tá prestes a ter o filho. E a gravidez dela tá sendo uma gravidez muito complicada. E ela vai encontrar com o irmão, que é o Dagmar. Então ela vai encontrar com o irmão dela porque ela quer deixar uma mensagem pro irmão. A mãe do Bahia era uma mulher muito forte, ela era uma guerreira famosa dentro do clã dela. E ela era uma mulher de destaque ali. Porém, ao mesmo tempo, ela vai se apaixonar por um cara que não é muito bacana, que ele era um dos líderes de um clã vizinho ao deles. E ele rejeita ela, ele não quer ficar com ela porque ele tem os seus próprios interesses, de grandeza, que ela não atendia esses interesses, né? Enfim, era um canalha, basicamente.
Então ele rejeita ela e rejeita o filho que ela tá carregando, né? Ela vai encontrar com o irmão porque ela sabe que o fim da vida dela está próximo, que ela não vai sobreviver a essa gravidez. E ela quer que o filho seja criado pelo irmão, né? Ela tem a família dela, tem o pai, mas ela prefere deixar o filho com o irmão. O irmão ele sonha, né? Porque é uma fantasia, gente, então a gente vai ter aspectos de fantasia aí no livro. E ela sonha, ele sonha com ela e vai encontrar com ela na mata. Quando o irmão encontra com ela, a criança já nasceu e tudo mais, mas ela tá movida a muita raiva, né? Porque ela foi rejeitada e tal. E aí ela vai e faz uma maldição. Ela determina que no país de Seylock não nasceriam mais mulheres, não nasceriam mais meninas, porque os homens eles não tinham capacidade de cuidar dessas meninas, de respeitá-las, de tratá-las bem. E por eles não valorizarem essas mulheres, eles não teriam mais meninas no país, né? Não nasceriam mais filhas, não nasceriam mais mulheres. Eu achei isso interessantíssimo, gente. E dito e feito, ela desenha, ela arruna, ela amaldiçoa todo o país. E dito e feito, não nascem mais meninas. O Bahia ele passa a ser criado dentro do templo pelo tio dele. E ele, a gente já nota que ele é um garoto diferente, porque ele é muito forte, ele tem habilidades muito especiais e ele é, assim, poderosíssimo ainda criança. Com 5 anos de idade ele faz coisas de um adolescente, para vocês terem uma noção. E ele vai crescendo muito forte mesmo. Aí vamos chegar na parte da Alba. Quem é a Alba? Ela é a primeira menina que nasce no país, porque desde que o Bahia nasceu, não nascem mais meninas naturais de Seylock. Eles são não tem mais meninas, começam a nascer só meninos, meninos e meninos. No início, os homens acham isso maravilhoso, né? Porque na cultura ali se valorizava muito mais os homens do que as mulheres. Justamente o que a mãe do Bahia falou, né? Eles não sabem valorizar as mulheres, eles não sabem a importância que as mulheres têm. E as mulheres são tão importantes quanto os homens, né, gente? E aí começam a nascer os homens e todo mundo vai ficando feliz, 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 até que vão passando os anos e não nascem mais meninos. Isso começa a preocupar todo mundo. E até que nasce a Alba. Quem era a Alba? Na vida da Alba tá cheia de treta, hein, gente? Tadinha. Mal nasce, já tá cercada de treta. Cada clã, ele tinha um hábito, né, de quando nasce uma criança, ela é apresentada ao chefe, e o chefe, ele vai meio que dar uma bênção pra criança e tal, e determina ela como uma filha daquele clã. E a Alba, ela nasce de uma estrangeira, na verdade. Ela não é filha de ninguém ali do país. Quando passa-se os anos e não nasce nenhuma menina, os homens começam a negociar mulheres de outros países, né, para casamento. Eles começam a trazer mulheres de outros países e até mesmo a invadir outros países para trazer essas mulheres, né, as escravas, para serem esposas, né. E aí, nesse caso, veio a mãe da Alba já grávida dela, que é a Ghost, que é uma outra personagem muito importante no livro. Ela chega no país já grávida da Alba e vai começar a treta, porque a Alba vai nascer e é uma menina. E num país onde não está nascendo uma menina, ter uma recém-nascida menina é uma coisa maravilhosa, né? Mas ela não era de Seylock, na verdade é essa, a Alba não era de Seylock. E isso no... E o que acontece, né? A Ghost, ela servia, ela tinha os seus patrões, e os patrões dela vão e levam a nenenzinha para ser apresentada lá pro chefe do clã. E o chefe do clã, ele vai e pega e diz assim, eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui. Ele tava para se tornar rei. Agora eu acho que é importante eu dar uma pausa nessa parte da história para explicar um pouco sobre o Seylock e a organização lá do país. Como eu disse para vocês no início dessa resenha, Seylock é dividido em clãs. São 6 clãs muito fortes. Cada um deles tem o seu próprio chefe e a sua própria organização. Só que eles são um clã unido no mesmo país e todos são governados por um rei. O rei é escolhido de cada clã. Eles praticam uma espécie de revezamento entre os clãs. Então, a família real, quando um rei é eleito, eles têm uma organização muito interessante, né? Cada clã tem a sua chance de se tornar
de ter um rei escolhido, né? E é meio que por ordem alfabética. Então, um determinado clã, quando ele está no poder, quando o rei morre, a chance de reinado vai para o próximo clã. Não fica na família dele, o filho do rei não herda o trono, não tem isso. Terminou, o rei morreu, a chance de reinado passa para o próximo clã. O próximo clã é eleito um rei ali, que são escolhidos pelos sacerdotes do templo. Depois que eles escolhem, aquele rei passa a reinar, tudo direitinho. Depois que aquele rei morre, vai para o outro clã. E o primeiro clã, que tinha acabado de sair lá do reinado anterior, ele vai para o final da fila. E assim eles vão revezando, e isso já dura gerações e gerações e gerações. E é algo que dá muito certo ali entre eles. Então, voltando agora para o lance da Alba. O chefe do clã onde a Alba nasce era justamente o próximo que iria se tornar rei, né? Que estava ali que estava em vista ali para se tornar rei. E ele era casado com a filha do rei anterior, né, que tinha acabado de falecer. E ela estava grávida, só que faz parte da maldição da mãe do Bahia. No caso, ele era o pai do Bahia, né, esse chefe do clã. Que ele não teria filhos, que o Bahia seria o único filho dele. Então, o que ele faz? Quando ele vê a pequena Alba, ele vê como uma oportunidade. Fala assim, ó, não conta pra ninguém que essa menina nasceu. E ele pega e troca os bebês, né? Ela é uma recém-nascida. A esposa dele tinha acabado de ganhar o filho e a criança nasce morta. Então ele vai, planeja um negócio lá, troca a criança, finge que nasceu a primeira menina em muitos anos em Ceylon, e aí ele é ovacionado, obviamente, né? Só que ninguém sabe, na verdade, que isso daí é tudo mentira, que a Alba, infelizmente, não é filha dele, etc e tal. Mas isso daí vai render ainda muito no livro, né? E ele é eleito rei. E dali, o que vai acontecer? Ele vai pra capital lá do país e vai começar a governar. Só que ele é um rei muito ruim. Ele não é uma boa pessoa. Ele tem interesses próprios. E o país continua em decadência. Porque continuam nascendo crianças, continuam nascendo meninas. E ninguém sabe exatamente como resolver essa situação. Fora o Dagmar, que é o tio do Bahia, que ele sabe da maldição, o que aconteceu na verdade, e ele sabe que tudo tem a ver com o Bahia. Então a gente vai ver ali a história ser construída, o Bahia crescendo. Outra coisa muito interessante, a Alba vai ser coroada princesa de Ceylon. Ela vai se tornar uma personagem muito importante e ela vai se tornar protegida do Bahia. Ele vai ter uma ligação com ela, que é uma ligação muito linda, muito emocionante, e ele vai se tornar o protetor dela. E o Bahia, ele tem características assim de personagens que eu gosto muito. Ele cresce com uma criança muito fofa, muito leal e muito corajosa. A Alba também, ela é uma menina extrovertida, encantadora, uma perfeita princesa, né? E eles têm os dramas que vão cercar a vida deles, e são muitos dramas mesmo, gente, mas aí eu não vou entrar em mais detalhes não. Eu vou deixar para vocês descobrirem quando vocês lerem. Mas o drama principal mesmo é a falta de meninas e como eles irão resolver essa situação, né? Como todos eles, esses homens, né, que dominam ali, eles pretendem resolver essa situação. E esse é basicamente o que você vai encontrar no livro, um breve resumo. Agora vamos para a minha opinião. Como eu já disse para vocês, eu amei ter lido esse livro, ele é um livro sensacional, eu achei muito criativo a Amy trazer essa questão da falta de mulheres, né? O que aconteceria no mundo, num país que não tivesse meninas, onde não nascessem meninas. E aí eles começam a valorizar o quanto é importante ter uma menina. Quando a Alba nasce, é uma loucura. As pessoas ali, os chefes dos outros clãs, quando eles veem a Alba e confirmam que ela é uma menina, todo mundo ali automaticamente elege o pai dela como rei, né? Porque ele acabou com a seca de meninas ali naquele país, só que não, né? Tudo mentira. Mas ele é meio que eleito como o salvador de tudo, para vocês terem uma noção da importância que tinha das mulheres, das meninas ali já estarem sendo valorizadas. Mas o que me chamou muito a atenção foi ela dar
essa percepção do que não é tão valorizado, do que não era tão valorizado no país, que passa a ser quando você não tem mais. Então, é muito disso na nossa vida e em outros aspectos também. Quando a gente para de ter, deixa de ter, aí é que a gente passa a valorizar. E isso é bem interessante. Eu gostei muito. Outra coisa que eu achei muito legal foi o universo que ela criou. Ela cria toda a mitologia, é baseada na mitologia grega. A gente vai ter os deuses ali, vamos ter Zeus, vamos ter outros deuses, vamos ter também o deus cristão, porque é algo que a Amy sempre trata nos livros dela. Vamos ter vários aspectos mitológicos bem interessantes que eu achei muito legal. Ela vai trazer as informações, os aspectos nórdicos também, e isso é muito, muito, muito interessante no livro. Ela cria ali a questão da fantasia dela, muito bem criada e muito bem encorpada, baseado em outras histórias, naquilo que já existe. Então ela traz uma boa base para o livro dela, que eu também acho muito legal. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena ressaltar é que esse livro ele tem começo, meio e fim. Apesar de ele fazer parte de uma série, tem um segundo livro, que eu esqueci agora o nome, mas eu vou botar a capa dele aqui para vocês darem uma olhada. Mas ela termina essa história. O livro ele tem 400 páginas e ele tem começo, meio e fim. Os anos vão se passando, os personagens vão crescendo, a vida vai mudando, e aí a gente vai vendo aí as situações acontecendo e chegando até um determinado ponto e até um determinado fim, que tem que ter. Eu acho isso muito legal numa história, quando o autor consegue reunir, não fica enrolando, sabe? Pra lançar um outro livro ou pra te deixar preso a uma série. Não é uma característica da Amy. Ela tem esse hábito de começar suas histórias e finalizá-las. Se ela for continuar dentro deste universo, ela vai trazer uma outra história e ela vai finalizar essa outra história. Isso pra mim é um ponto muito positivo, porque você pode ler aquele livro como um livro único e você vai ficar satisfeito. Eu fiquei muito, muito satisfeita com a história. E outra coisa também que é importante ressaltar, o livro ele não fica parado na visão de um personagem, ele vai passando pela visão de vários personagens ao longo de todo o livro, e ali a gente vai vendo o ponto de vista de cada um dentro da história, e a história vai andando de uma forma muito boa, porque todos eles você pode facilmente imaginá-los tendo seu próprio livro, tendo a sua própria história. Temos várias histórias de amor acontecendo ali paralelamente no livro. Não é só dos personagens principais, Bahia e Alba, não. A gente tem outros personagens também, personagens mais velhos, personagens mais novos, personagens intermediários. E eles estão vivendo as suas próprias histórias. E ali tudo vai convergir muito bem, porque a Amy criou todos eles muito bem. Eu acho muito positivo mesmo. E para finalizar essa parte da minha opinião, o livro é muito emocionante. Eu não consegui parar de ler. Eu peguei ele aleatoriamente assim no meu Kindle, comecei a ler o livro e não conseguia parar. Eu fiquei travada nessa história até finalizar mesmo, porque eu não conseguia deixar de ler. Era muito emocionante. Eu até comentei com as meninas sobre o livro, porque eu achei muito a cara de Michelle, porque ela gosta muito desse universo de mitologias e tal. Eu achei muito a cara dela, e também por tratar desse assunto, né, de valorizar as mulheres aqui neste livro, que é algo que a Amy faz muito bem. E outra coisa que eu falo muito também sobre a Amy é a questão da representatividade, que é algo que está muito em alta aí. Ela é uma autora que ela traz essas questões da representatividade, mas ela não traz assim de uma forma que você acha que é forçado, sabe? Você percebe tudo muito natural na descrição dela, de personagens. Eu gosto quando os personagens, o autor ele fala como aquele personagem é. Ele diz assim, ele tem o cabelo cacheado, ele tem o cabelo, sei lá, loiro, tem o cabelo, falando de cabelo não, mas de pele, a pele escura ou a pele clara, a pele sei lá o que. Enfim, eu acho que é importante você trazer essas características físicas para os personagens, porque aí sim você traz representatividade, porque cada pessoa ela tem um jeito, ela tem um aspecto. E aí me traz muito isso nos livros dela. E o jeito como ela narra é poético e é natural. Então é uma autora que valoriza
as pessoas, cada característica física é diferente, e ela traz isso de uma forma muito poética e bonita que faz você entender muito bem sobre o que ela está falando. E a Ghost é uma personagem aí que eu nunca tinha lido, pelo que eu entendi no livro, ela é uma personagem albina, então eu acho isso muito legal, eu achei isso muito legal porque ela não precisou dizer que ela era albina, a gente sabe que ela é, porque a gente vê assim, pelo que está sendo descrito ali no livro, sabe? Então eu já saquei na mesma hora, eu falei assim, tá aí a tal da representatividade que vale muito a pena ler em livros, que é verdadeira, que é sincera, que é algo que me incomoda muito quando eu leio em outras histórias e eu não vejo naturalidade. Aqui não, essa é uma personagem que traz isso com muita naturalidade. E é emocionante demais, gente. Eu amei esse livro, eu amei o que a Amy criou, este universo, e ela tá se dando muito bem no lado da fantasia, hein? Eu já li um outro livro dela, The Birds and the Swords, que eu também já fiz resenha aqui no canal, que também é uma fantasia e vai também neste... São coisas diferentes, tá, gente? São livros completamente diferentes, mas também tá dentro deste universo aí fantástico, e a Amy se dá muito bem escrevendo fantasia. Eu tô doida pra ler muito mais dela e torcendo pra Verus trazer outros livros da autora pra cá. Certo? É isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que vocês procurem ler este livro, que vocês procurem ler mais da Amy Harmon, porque ela é realmente, gente, ela é maravilhosa. É uma autora que merece ser lida bastante por todo mundo, ok? É isso por hoje. Lembrando que a resenha escrita desse livro tá saindo lá no blog simultaneamente. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem. Vocês comprando pelo link, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, certo? E bom, não esquece de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho, sininho para ativar as notificações. Seguir a gente nas nossas redes sociais, tá tudo na descrição desse vídeo. Segue a gente por lá e vamos trocar uma ideia, ok? Em breve, muito em breve, eu volto com muito mais para vocês. Eu